Os meios de comunicação são ferramentas que possibilitam a comunicação entre os indivíduos, propiciando a difusão de informações. Esses veículos vêm sofrendo diversas transformações ao longo da evolução da sociedade, encurtando cada vez mais as distâncias entre os povos e acelerando a disseminação de informações. Existem dois tipos de meio de comunicação. São eles: meio de comunicação individual. É uma ferramenta que possibilita o contato interpessoal e a disseminação de informações entre uma pessoa e outra, ou entre grupos restritos. São exemplos: carta, telefone e internet. São plataformas de mensagem instantânea ou bate-papo. Outro tipo de meio de comunicação é o social ou em massa. É uma ferramenta que possibilita comunicar a um número grande de pessoas, ou seja, transmitir informações em massa. São exemplo: televisão, rádio e internet. É um veículo de informação. A história e a origem dos meios de comunicação surgem da necessidade humana de se expressar. Na pré-história, a arte rupestre já aponta essa importância na vida dos homens. Desde o surgimento da escrita e do alfabeto, o homem vem desenvolvendo maneiras de expandir o conhecimento e criar uma cultura humana. Foram séculos de desenvolvimento até chegarmos ao ponto de comunicação que chegamos, ou seja, na era das tecnologias da informação e da cultura de massa. Esses meios representam, em grande parte, fatores de desenvolvimento da sociedade humana, uma vez que disseminou e continua disseminando o conhecimento pelo mundo, em diversos tempos e espaços. Após a invenção da escrita, os egípcios desenvolveram a técnica de produzir folhas de papiro, a partir da planta papiro. A folha era obtida utilizando a parte interna, branca e porosa do caule do papiro. As folhas de papiro eram utilizadas com o intuito de manter um registro permanente de informação a reter para futuras gerações. O telégrafo é um meio de comunicação que permite a comunicação por meio de códigos, baseado no sistema de pontos e traços. Foi criado na década de 1930 por Samuel Morse, nos Estados Unidos. O telégrafo chegou ao Brasil em 1957, com a primeira linha instalada no Rio de Janeiro. A carta. Meio de comunicação cujo sistema envolve envio de cartas, documentos e encomendas entre remetente e destinatário. É um dos meios de comunicação mais antigos, podendo ser privado ou público. O jornal é um meio de comunicação impresso. O primeiro jornal foi produzido em Roma, em 59 a.C. Chamava-se Acta Diurna e anunciava notícias do governo. Era escrito em grandes placas brancas, colocadas em locais públicos. O rádio é um meio de comunicação que possibilita a comunicação em massa, propagando informações codificadas por meio de sinal eletromagnético. A história do rádio teve início em 1860, quando as ondas de rádio foram descobertas. O telefone é um meio de comunicação eletroacústico que possibilita a transmissão de informação por meio da voz e de sinais sonoros. Foi inventado por volta da década de 1860 por Antônio Melt, que o denominou de telégrafo falante. No Brasil, as primeiras linhas eletrônicas foram instaladas no Rio de Janeiro. A televisão é um meio de comunicação eletrônico capaz de reproduzir imagem e áudio de forma instantânea, convertendo luz e som em ondas eletromagnéticas. A televisão remota foi criada a partir do século XIX.
O celular é um meio de comunicação que faz a transmissão de voz e de dados por meio de ondas eletromagnéticas. Foi inventado em 1946 pela empresa de tecnologia Bell, nos Estados Unidos. Em 1956, a Ericsson reuniu diversas tecnologias e desenvolveu o celular chamado Ericsson MTA. O computador é a máquina capaz de armazenar e processar dados. Com a invenção da internet, tornou-se um meio de comunicação. A internet é a rede que liga mundialmente milhões de computadores. É um dos meios de comunicação mais poderosos já desenvolvidos pelo homem, revolucionando a sociedade e a comunicação. De um lado, podemos ver gravuras representando as pinturas rupestres. Do outro, mostra a evolução da escrita, o uso de sinais e a criação de instrumentos que possibilitam a grafia devem ser abordados. Os tipos de escritas e alfabetos também são importantes para mostrar a evolução. O telégrafo é um aparelho para comunicação que utiliza eletricidade para enviar mensagens codificadas através de fios. Em meados do século XIX, era a maneira mais rápida de comunicação à distância. O telefone revolucionou o modo de transmissão de mensagens, devido à facilidade de comunicação entre pessoas a longa distância. Hoje em dia, o celular é mais do que um meio de comunicação, podendo ser considerado como ferramenta fundamental na realização de diversas tarefas do cotidiano dos indivíduos. Rádio, um meio de comunicação ainda bastante popular, pois não necessita de que as pessoas parem seus afazeres para utilizá-lo. É importante dizer que esse meio de comunicação é capaz de transmitir informação em massa, diferentemente dos anteriores. A televisão, ao longo dos anos, é um meio de comunicação em massa que sofreu diversas transformações, que foram influenciadas pela tecnologia. O computador é um meio de comunicação que faz parte de todo o cotidiano de muitas pessoas e que revolucionou as relações pessoais e de trabalho. Os computadores passaram a ter ainda mais funcionalidade com a internet, um eficaz meio de comunicação na transmissão de informações. Por meio dela, as pessoas conectam-se com o mundo todo e têm acesso a informações que, antigamente, demoravam muito tempo para serem acessadas. A internet incorporou diversos outros meios de comunicação, como jornais e revistas, além de ter possibilitado a transmissão televisa em celulares e computadores.